Olá a todos, boa noite. Estamos começando mais uma live da Karina, onde nós estaremos aqui reunidos com a doutora Patrícia e a doutora Sandra Bastos, que já estão por aqui, na verdade. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Boa noite ao Sérgio, a Ângela, a Manuela, boa noite Ana Cris, Malu, Matheus, tudo bem? Jerônimo, tudo bom? Sejam bem-vindos. Essa é uma live para tirarmos dúvidas sobre zumbido, que a gente colocou como maratona, né, de dúvidas sobre zumbido. E, na verdade, é para comemorarmos o final do Novembro Laranja, que é um mês dedicado à conscientização do zumbido, da misofonia e da hiperacusia. Então, assim, para vocês, nossos seguidores, sejam pessoas que têm zumbido ou profissionais que trabalham com zumbido, estamos aqui para poder ajudar vocês em relação às dúvidas que mais vocês têm em relação a esse sintoma complexo, mas ao mesmo tempo que a gente consegue ajudar, né? Bom, gente, vamos começar aqui. Eu vou chamar minhas duas convidadas da nossa noite. Deixa eu chamar aqui. Eu vou pedir para a Sandra, a doutora Sandra e a doutora Patrícia, para que elas possam fazer o pedido aqui. Deixa eu ver. Pronto, convidei as duas aqui para entrar, para estar aqui comigo. Oi, minha querida! Querida Sandra, Patrícia, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, vocês duas? Como é que vocês estão? Tudo ótimo. Tudo tranquilo? Hoje foi um dia de chuva aqui em São Paulo, mas ainda bem que eu estava trabalhando, então foi até gostoso, né? O problema é que tá na rua. Olha, eu estou feliz, viu, Karina, aí pelo convite, porque esse mês aí foi bastante intenso, a gente fez muito post, levou muita informação, então agora que bom encerrar, né, o mês aí, Novembro Laranja, com vocês, né? Uma honra aí. Obrigada pelo convite. Oi, Sandrinha, tudo bem? Tudo jóia. Também gostaria Eu de que agradeço muito o aceite do convite de vocês. Aceito o meu convite, né? Eu acho que esse modelo de 3 profissionais juntas eu gostei bastante. E eu acho que a gente vai ter uma noite muito proveitosa. Eu recebi algumas perguntas aqui. E vocês que estão ao vivo podem fazer as perguntas de vocês ao vivo, tá? Para que a gente possa ajudar de alguma forma. Querida Patrícia, você que já começou a falar, conte aí um pouquinho sobre você, da sua formação, onde você atende, para que os seguidores aí saibam um pouquinho sobre você. Bom, já agradeci a Karina, então vou agradecer aqui a todo mundo que está acompanhando. Meu nome é Patrícia Arena, eu sou otorrinolaringologista e sou otoneurologista. A otoneurologia é uma parte do otorrino que lida com perda auditiva, com zumbido, com tontura, que é a minha praia, é a minha área de atuação. Eu trabalho hoje no Hospital das Clínicas, na Universidade de São Paulo, como otoneurologista. Tenho consultório em São Paulo, tenho consultório aqui em Alphaville. E estamos aqui para ajudar os pacientes que sofrem com esses sintomas, que é bom ressaltar, né, Karina, né, Sandra, que são sintomas, mas que tem como a gente fazer diagnóstico e fazer tratamento e curar, tá, gente? Zumbido tem cura. Uhum. Tá. Sandra, querida, fala um pouquinho aí de você. Bom, sou otorrino, né? Moro aqui em São Paulo, mas sou de Recife. Passei por algumas instituições, né? Passei pelo HC aqui em São Paulo, depois fui para fora e fiz MBA. Então, eu tenho uma formação um pouquinho aí, talvez um pouco diferente, né? Mas já trabalhei muito com tontura, depois entrei no mundo do zumbido e daí a gente vai juntando tudo, né? Então, eu vou dizer que o mundo do zumbido me roubou mais do que a tontura. Mas a gente termina fazendo meio que tudo, né? Assim, né? Meio essas duas, né? Esses dois mundos, eles estão muito envolvidos, né? Então a gente fica no meio deles dois. É Mas o verdade, zumbido termina sendo minha grande paixão. prevalente aí quando esses dois estarem juntos. Bom, eu vou começar assim, sabe aquela pergunta assim, vamos manter a audiência, então a gente já vai começar com aquela pergunta maravilhosa, bombástica, que vocês acreditam
que um futuro próximo, vamos pensar, o seguidor falou assim, coisas de 20, 30 anos, né? Existe uma cura definitiva para o zumbido? E aí, Sandra, fala aí, o que você acha? Eu sempre falo desse evento que eu fui em 2017, né? Então, eu tive num evento de tecnologia que falava de saúde e de tudo de tecnologia que podia ser integrado no indivíduo. E nesse evento foi muito curioso que eles falaram exatamente isso, que é esperado que doenças neurodegenerativas e neurológicas e até psiquiátricas, naquela ocasião ali, contando 20, 30 anos, a gente teria, né, uma luz maior, assim, porque a tecnologia viria para clarear, né, esclarecer, né, tirar as dúvidas, agregar. Então, existe uma grande possibilidade que daqui mais ou menos uns 30 anos, a gente realmente se depare com uma clareza muito grande dessa funcionalidade central, né? Por conta disso, porque a tecnologia ela veio para agregar, e daí não tem como a medicina ficar andando ali no passo de tartaruga, né? Ela vai dar realmente avanços que vão surpreender, né? Que vão surpreender. Então, a minha resposta vou dizer sim, mas a gente só vai ter que esperar chegar, né? Os 30 anos passarem para daí a gente efetivamente conseguir afirmar isso aí. Mas influenciada com esse evento, que o pessoal era muito tecnológico, eu vou dizer que sim. Legal. Patrícia, o que você pode complementar? Olha, eu vou ser mais otimista que vocês. Eu acho que não vai demorar tanto tempo assim, né? Não vai demorar 20, 30 anos. Ultimamente, a gente tem visto estudos, inclusive japoneses, desse ano, falando sobre desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial que vão ajudar no diagnóstico cada vez mais precoce. Tem um grupo de Amsterdã que está desenvolvendo um aplicativo que chama, que é dedicado para tontura, né? Mas por que não ter um para zumbido? Ainda ninguém pensou no caso, mas tem um aplicativo que é como se fosse um diário que o paciente vai colocando todas as informações, e essas informações então são filtradas, são depois processadas e ajuda muito o médico no diagnóstico. Então, eu sou mais otimista, eu acho que o futuro não está tão longe. A gente está aí com inteligência artificial, com esses algoritmos matemáticos, tudo para ajudar a decifrar melhor os diagnósticos, não só para zumbido, mas como para tontura. Tem o pessoal da Mayo Clinic que está desenvolvendo essa inteligência artificial. Então, o paciente liga lá para a Mayo Clinic, ele responde a um questionário e já é direcionado automaticamente para o profissional que vai atendê-lo, com os exames que ele precisa. Então, eu acho que isso está cada vez mais perto. E sim, eu acho que vai mudar muito a forma como a gente vê o paciente, como a gente trata o paciente, vai agilizar o diagnóstico, o tratamento, vai ser mais preciso. Então, eu acho que está mais perto, viu, do que a gente imagina. Não vai demorar 30 anos, não. Não. Pois é, às vezes as pessoas que têm zumbido, né, falam, nossa, cadê esses pesquisadores, né? Gente, tem pesquisadores no mundo inteiro aí envolvidos em relação não só ao diagnóstico, mas também ao tratamento do zumbido, tá? Lógico que precisa de um pouco mais de investimento. A gente vê alguns artigos aí falando de quanto é baixo quando comparado com artigos relacionados à dor, à depressão, à ansiedade e até mesmo perda de audição. O zumbido é um pouco mais baixo em relação ao investimento para estudo. A única coisa que eu acho que a gente poderia ser mais acariciado nesse aspecto. Mas os estudos estão aí, tá? Então tem pesquisadores no mundo inteiro investindo nisso, né? Bom, deixa eu correr agora um pouquinho aqui para o pessoal que está ao vivo. O Fabiano comentou, eu já nem lembro mais que eu tenho zumbido. Fabiano, ótimo! Então seria interessante até você nem ficar nessa live, viu? Não é? Então assim, ó, deixa eu ver aqui. Mas aqui é alguma perguntinha, sequência de lives ótimas. Tati, beijo, um monte de gente conhecida aqui, a Gi, deixa eu ver mais, muita gente conhecida. Doutora Bianca Paiva, eu já vou lançar uma pergunta. Eu sou dentista e sei que vocês associam com a ATM, DTM, porém vocês nunca citam sobre a mastigação unilateral, que é responsável pelo desequilíbrio na mastigação
E reflete, aí ela continua aqui. E reflete. Farei minha monografia em zumbido, sigo a doutora Sandra e nunca vi a relação sobre mastigação unilateral e zumbido. Vocês já ouviram falar nisso? Ele tá no sistema, né? Com certeza. Né? Então, ele causa esse desequilíbrio, desarranjo, né? Então, ele pode fazer a oclusão, ela fica, né, desorganizada, né? E daí todo o sistema fica comprometido do ponto de vista funcional, né? Então, não é uma coisa que a gente, assim, fala, mas a gente imagina, supõe e ouve, né, dos dentistas mesmo, né, dos odontólogos, né? De que isso leva a uma disfuncionalidade maior, né? Então, eu diria que sim, assim, que não é, a gente não olha tanto para isso, mas, de qualquer forma, isso sugere que algo desorganizado, desequilibrado está, né? Não sei se todas essas questões somatosensoriais, né? E daí não é só em relação à mordida, oclusão, que vai levar uma sobrecarga, né? Dessa musculatura dessa região, mas também essa musculatura toda da cintura escapular, a gente precisa ter um olhar para isso. E é claro que tratamento multidisciplinar é a melhor forma. Então, sim, a gente tem fisioterapeuta, né, Karina? Tem você, tem o dentista. A gente sempre vai trabalhar de uma forma multidisciplinar, porque aí assim a gente consegue abraçar todas as causas aí relacionadas com o zumbido para poder ajudar o paciente de uma forma mais ampla, mais global, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui que eu acho bem pertinente e interessante, que é assim, uma seguidora mandou uma pergunta aqui no Instagram, que na audiometria tem uma perda de audição. Aí ela pergunta assim, será realmente que tem essa perda ou o zumbido atrapalhou no momento do diagnóstico, da avaliação da audiometria? Isso é possível, o zumbido atrapalhar e aí dar uma perda que não existe? Difícil. Difícil, exatamente. É difícil, porque geralmente a fonoaudióloga que vai avaliar o paciente, que vai fazer o exame, né, ela já vai ter isso em mente, né? Então ela vai ter um cuidado maior. É difícil. O que acontece é que às vezes o paciente que está com zumbido, a percepção dele é só do zumbido, né? E aí é claro que aí todas as outras informações ficam meio que nubladas, mas não que isso chegue a ponto de dar um falso resultado no exame. Pelo menos conversando com as minhas amigas fonoaudiólogas e do que eu vejo do meu dia a dia, é difícil isso acontecer, né, Sandra? O que você acha? Não, mas isso tem até relato na literatura mesmo, porque assim, a impressão clínica do paciente é exatamente essa, porque como o ruído do zumbido, ele é um ruído conflitante, né? Ele ele entra ali em questão como atrapalhando, né? A impressão que se tem, a ideia que se tem, e os pacientes falam isso categoricamente, é que a audição fica comprometida, porque você tem algo que está atrapalhando o ruído, né? Mas está na literatura, inclusive, né, de que isso não acontece. Então, assim, é como se fossem vias diferentes, né? Então, assim, é como se o acesso àquela área central fossem distintas, né? Assim, é como se... E daí você ouve um ruído e ouve o outro ruído. Então, um não vai atrapalhar o outro, não. Quando você tem categoricamente, que não é o caso, assim, na audiometria, o que acontece é o paciente que está desprocessado, né? Então, o paciente que tem alteração do processamento auditivo central, ele vai se atrapalhar com ruídos do ambiente, ele não vai conseguir perceber, ele ouve o som, mas ele não consegue repetir. Tem um paciente que me abordou hoje no Instagram exatamente com essa queixa. Assim, a queixa dele ele está desprocessado. Certo? Então, é isso. Então, o paciente ouve uma informação, mas isso a gente não vai ver na audiometria, porque na audiometria não se avalia processamento auditivo central. Então, mas a queixa é exatamente essa. Mas o paciente que está desprocessado, aí ele vai se inquietar e dizer, eu não estou ouvindo, eu não estou, né? Mas, na verdade, é pelo erro do processamento e não pelo zumbido. Mas, como não se sabe do distúrbio do processamento, ele joga a culpa no zumbido. Então, quando a Sandra fala do processamento, só para o pessoal entender, é aquele paciente que tem audição normal, então o som tá chegando lá no sistema nervoso central, mas na hora
dele decodificar aquela informação, na hora dele processar aquela informação, esmiuçar aquela informação, isso falha. E daí aquele paciente fala, eu ouço, mas eu não entendo. Essa é a queixa principal do paciente que tem alteração de processamento. E aí não é tão a culpa do zumbido, é sim de como você decodifica, de como você desmonta e monta aquela informação. Né? Então, para isso existe tratamento, né? Existe tratamento. O fonoaudiólogo pode fazer todo um trabalho para melhorar. No caso, tem a terapia de processamento, né? Tem a terapia. Tem uma pergunta aqui da caminho. Daniela, que ela fala o seguinte: eu tenho um zumbido há mais de 15 anos e eu sinto que só aumenta a cada ano. Quando a gente vai ver aí os estudos, eles falam que a tendência, com o passar do tempo, é que, por exemplo, o incômodo do zumbido ele não seja tão grande com o passar do tempo, que inclusive o que estaria mais relacionado seria o foco e a atenção que essa pessoa dá. Seria isso mesmo? Ou teria alguma outra coisa que influencia o fato da pessoa ir aumentando essa percepção ao longo dos anos? A tendência inicial é exatamente essa. Isso se a gente considerar que o paciente está mais próximo do normal, né? Ou seja, o processo de habituação ele tem uma tendência efetivamente a acontecer. Então, a gente espera, na maioria dos pacientes, que eles realmente diminuam a sua percepção e, consequentemente, desconforto ao longo do tempo, certo? Mas pacientes que têm alteração categoricamente na sua área cognitiva, que seria o quê? A área responsável pela audição, pela concentração, pela memória. Quando essa área está mais disfuncional, certo? Ela tem ali desarranjos, né, na sua arquitetura, ele está ali mais atrapalhadinho para funcionar. Aí vai acontecer o contrário. O paciente, ao invés de diminuir, ele vai começar a aumentar a sua percepção, certo? Eu acho que também o sistema límbico, né, Sandra? Também. Aí o sistema límbico ele entra como consequência. Giro do símbolo, Aí essa parte do sistema límbico, que é a casa das nossas emoções, né? O zumbido tem tudo a ver com isso. E aí, quando essa parte está muito disfuncional, aí o paciente vai sofrer mais, vai se importar mais, vai ter uma percepção mais alterada. Então, o sistema límbico tem muito culpa nisso aí também, né? E o tempo por si só, quanto mais tempo, mais crônico. Agora, foi como vocês colocaram, a percepção maior do zumbido, ela vai acontecer quando essas áreas aí que a gente citou estão disfuncionais, parte cognitiva, emocional, né? E o mais interessante, esse artigo novo que eu li foi sensacional. Ele fala o seguinte, olha só, é isso, quando aquela área da atenção está muito, né, ali desorganizada, o paciente ele pode deixar de ter o zumbido unilateral. Não sei se vocês têm essa sensação muitas vezes. Pacientes que chegam com 5, 10, 15, 20 anos de zumbido, eles trazem muito frequentemente na história, eu antes ouvia de um lado só e agora eu ouço dos dois lados. Então, é como se tivesse realmente uma disseminação dessa ativação no cérebro bilateralmente, né? Se a gente for pensar, né, Sandra, o som entra pelo ouvido direito, vai para o hemisfério esquerdo, do ouvido esquerdo para o hemisfério direito, a gente tem o corpo caloso que faz a intersecção das informações aí entre um lado e o outro. Então, aquele lado que já estava mais disfuncional, a coisa se espalha, né? E tem um pequeno detalhe, um pouquinho, que para complicar um pouquinho mais, é quando o paciente tem sensibilidade sonora, né? Então, o paciente que tem a hiperacusia, que a gente chama, que daí estamos querendo chamar mais de sensibilidade sensorial ou hiperacusia, né? E isso ele vai entrar como se fosse um intensificador do processo, né? Então, é como eu sempre falo assim para o paciente, imagina o zumbido subindo aqui, aí à medida que essa informação vai subindo, a hiperacusia vai intensificando, né? Então, a hiperacusia, que antes era dita como se fosse um precursor, né? um preditivo para o paciente apresentar zumbido na sequência, hoje se fala o oposto. Na verdade, a hiperacusia ela pode ser um cronificador, né? Da mesma forma que é essa disfunção aí da atenção. Então, pacientes que chegam aí com 15, 20,
né, anos que acontece muito, né? Nossa, não, doutora, e assim, ó, não, antes eu não me incomodava, mas agora nos últimos meses, mas eu tenho isso há 20 anos, 15 anos, né? Aí você fala, opa, tem coisa aí, né? Dá Nossa, pra gente mexer. Sandra, isso aí me fez lembrar o caso de uma paciente que era da Tatiane. E aí, da Tatiane Vaccaro, Ela tá aí. e ela contou até essa história aí numa aula que a gente deu, uma paciente que já tinha um zumbido, Saúde. e aí a filha ia casar, e daí aquele zumbido que estava lá quieto, estável, que o paciente já não se incomodava, o zumbido foi a mil, porque a filha ia casar, um acontecimento, e o estresse, e vestido, e festa, bom. E aí, depois que o casamento da filha passou, a filha casou, foi tudo bem, daí o zumbido voltou para o limiar que ele era antes, né? Então, essa questão do sistema límbico, das emoções, ela pega mesmo. Tem toda porque uma o sistema alteração límbico é assim, né? bioquímica. Com a atenção. Sistema límbico Legal, trabalha... gente. Uhum. Inclusive, essa mesma pergunta, né? A mesma pessoa que perguntou, ela fala também sobre essa coisa da oscilação, né? Que ela fala, oscila muito durante o dia. E daí ela fala, eu li que tem relação com a cervical. Então, assim, Daniela, pode ter relação com a cervical, né? Que inclui também toda essa questão da mandíbula também, pode ter relação com a cintura escapular, que é essa região de ombro, né? Que faz com que possa modular o músculo, mas também outras coisas também pode fazer modular, né? Como, por exemplo, as suas emoções, as suas mudanças de humor, dependendo também daquilo que você come, daquilo que você bebe, dependendo de como o seu corpo reage. O hormônio. Né? Hormônio, exatamente, né? Então, são várias coisas aí que também precisa de uma avaliação mais específica. A Soila falou o seguinte, eu tenho zumbido há 1 ano e 4 meses, não tenho perda auditiva e eu tenho zumbido bilateral. Já fiz tratamento para DTM com o melhor especialista aqui da minha cidade. Já fiz fisioterapia e massoterapia. Acho que ela está querendo passar um pouco da informação, mas zumbido é um sintoma, não é uma doença. Então, a gente precisaria de um pouco mais de informação para entender um pouco mais o seu caso, né? Porque no caso dela, ela só falou mesmo que o zumbido era bilateral e que não tinha perda auditiva. Mas o que ela está querendo dizer do ponto de vista auditivo, ela está bem, do ponto de vista muscular, né, somatosensorial, em teoria, ela está bem. Só que daí ela fala, essas duas áreas que teoricamente seriam as vilãs, né, não estão envolvidas em teoria, porque daí ela passou pela abordagem e não encontrou nada. Mas aí é aquela coisa, por que eu tenho zumbido, né? Então ela continua na dúvida, por que eu tenho zumbido? Por que eu tenho zumbido? Aí é aquilo, o que está acontecendo na outra parte, né? Que é o que eu falo, o que está acontecendo do ponto de vista atencional e o que está acontecendo do ponto de vista psíquico-comportamental, né? Então, não é para se assustar, porque as pessoas se assustam, meu Deus, o que é isso, né? Apesar, né, Sandra, que muitas vezes, se a pessoa só fez uma audiometria convencional, muitas vezes tem outros exames também que podem mostrar alterações dessa via auditiva que a pessoa não fez, ou se não mostrou, muitas vezes tem alguma coisa oculta, né? Isso, Não, na minha cabeça não. Na verdade, a literatura, né, tá apoiando muito isso aí, né? Que é um nome esquisito, mas é a deaferentação, ou seja, tem alguma falha na entrada, né? Então, você tem algum déficit ali, mesmo que seja muito pequeno. Então, isso está sendo muito, né, martelado, né, hoje em dia, né, na literatura. E eu acho que a questão maior também é que muitos pacientes ficam muito presos, ou mesmo os profissionais ficam muito presos à causa. Ai, a causa. E às vezes você vai lá, você vai resolver a causa, vai tratar a causa, mas a percepção não muda. Então, é aquele paciente, né, que a gente estava até assistindo aí a aula da Tati antes, que vai ficar pulando de um profissional para o outro, né, e não vai ter a resolução que ele gostaria, ou a expectativa, eu acho que é outra coisa que tem que ser alinhada, né, porque o paciente fala assim, não, mas eu só aceito a cura para mim se o zumbido desaparecer. Eu dei uma aula semana passada e das pessoas que estava na plateia, a pessoa falou, não, mas eu só vou consultar se eu souber que o profissional vai me prometer o desaparecimento do meu zumbido. E a ideia não é essa, é mudar a percepção. Então, fica todo mundo muito ligado na causa, aí o porquê, mas tem que se mudar a percepção, tem que mudar
o ponto de vista, né? Isso que a Sandra falou aí, né? A parte psíquica, a porque parte inclusive cognitiva. tem os próprios pacientes que a gente atende, né? Acho que vocês com certeza já devem ter ouvido, quando a pessoa fala assim, eu me sinto curado porque esse zumbido, ele não me incomoda em absolutamente nada. Então, eles falam, é como se fosse uma cura do incômodo. Então, isso é uma forma, sei lá, filosófica de enxergar a cura, né? Então, é justamente isso. Fala, olha, não me incomoda em absolutamente nada. É como se eu tivesse um sinal na minha pele. Ele existe, mas não altera em absolutamente nada a minha vida. Eu tenho uma vida normal. Então, depende muito do ponto de vista da pessoa, né? Em relação a essa questão toda da cura, como a Patrícia falou. Tem uma pergunta muito interessante da Ângela, que é o seguinte. Se uma pessoa tem perda auditiva, lá, a audiometria está acusando a perda de audição, o zumbido, ele vai ser sempre a decorrente dessa perda, isto é, a perda é que vai ser a causa do zumbido, né? Como é que vocês identificam isso? Se a pessoa tem perda e outras questões, você sempre olha assim, olha, a perda foi o start, o que seria essa perda? Então, vou falar a minha opinião, depois a Sandra fala, que ela é fera aí nas vias centrais. A questão toda é que eu tenho paciente que tem audiometria normal e tem zumbido, e tem perda de audição e tem zumbido, e o contrário também. Eu tenho paciente com perda de audição que não tem zumbido, né? Então, o que a gente precisa avaliar? Na minha opinião, sempre vai ter uma lesão lá na cóclea, que é o caracolzinho, que é por onde o som passa e ele é transformado em estímulo elétrico para a gente poder ouvir, porque o som vai caminhar, né, até o nosso sistema nervoso central e quem ouve é o cérebro, mas vai ter sim alguma lesãozinha lá na cóclea, que eu falo que é o nosso piano, vai ter alguma tecla desse piano que vai começar a falhar, e aquele som que deveria subir, ascender aqui para o sistema nervoso central de uma forma, ele já vai subir diferente. E aí o nosso sistema nervoso central vai perceber esse som diferente. Só que tem duas estruturas lá no nosso sistema nervoso central, uma chama tálamo e a outra formação reticular, que eu falo que é a porteira, eles são os porteiros, né? Porque o nosso córtex auditivo é muito pequenininho. Só vai lá ser percebido aquele som pelo córtex se é um som importante. Por exemplo, você está assistindo aqui a live, dá um estouro lá fora, um tiro, você na hora você vai voltar sua atenção para lá, né? Então, o tálamo e a formação reticular são estruturas que só vão deixar passar aqueles sons com significado, com importância. Então, muita gente tem lesão a nível coclear, né? Que nem sempre é detectado na audiometria, porque a audiometria também tem um limite de avaliação, de frequências, não são todas que a gente pega. Mas o fato é que o paciente vai ter uma lesão, o som vai subir diferente, mas o tálamo e a formação reticular vai falar assim, você não tem significado, você não importa, né? Agora, tem pacientes que esse som vai subir de uma tal forma que fura a portaria, fura a secretária, né? Eu falo que o tálamo e a formação reticular é a secretária. E o som fura essa barreira e aí invade lá o córtex auditivo, e o córtex auditivo fala assim, não quero nada com você não, vai lá para o sistema límbico, vai lá para o sistema das emoções. E aí o zumbido veio para causar, e aí o zumbido é gerado. Então, por isso que a gente encara até o zumbido como uma questão neurológica. Por Ô, isso Sandra, que então assim, como é que você analisaria assim, um paciente que tem a perda e zumbido, e você fala assim, realmente o zumbido é pela perda? Sempre. 100% das vezes. Absolutamente 100% das vezes. Então, assim, só que o paciente, ele vem assim, ele vem com perda, aí às vezes ele tem diabetes, pressão alta, né, a glicemia está alterada, ele dorme mal, ele faz a confusão danada da vida dele. Mas não tem como. Então, assim, uma coisa que eu acho que é super importante. O que causou o zumbido e o que causou a perda de audição? São coisas diferentes. E isso, na verdade, as pessoas misturam muito na hora de fazer o raciocínio. Então, fica uma coisa como se fosse uma coisa só. Então, o que causou a perda de audição são fatores específicos. E o que causou o zumbido foi a perda de audição, ponto. Certo? Então, assim, o raciocínio não existe outro.
Aí aquilo, você vai resolver o diabetes, a pressão alta, sei lá, coisas outras de saúde, cardiopatia, todas as outras coisas que ele tem, que podem estar interferindo de uma certa forma na audição, né? Mas eu tenho meus senões aqui, se efetivamente isso aí tem alguma ação direta em relação ao zumbido, tá certo? Então, no meu entender, são coisas distintas. A gente sabe, está tudo interligado, né? Até que ponto isso não tá, tem um momento que vai parar ou não, né? Mas, respondendo mais objetivamente sua pergunta, tem perda de audição, essa é a causa do zumbido? Sim. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Simone que eu vou enganchar com outra, que é o seguinte. Ela falou assim, tive o diagnóstico de surdez súbita e com isso veio o zumbido. Aí ela pergunta assim, tem uma chance de cura? Eu vou emendar com outro comentário aqui. Eu acho que a gente que tem rede social, que fala muito sobre zumbido, acho que vocês também devem passar por isso. Eu recebo muita pergunta de pessoas que falam, olha, eu tenho zumbido e eu tenho uma disfunção temporomandibular. Esse zumbido pode ter cura? Olha, eu tenho um zumbido porque eu tenho uma disfunção metabólica. Esse zumbido pode ter cura? Então, vários tipos de causas ou fatores de risco ou causas gatilho podendo ali estar relacionado com o zumbido da pessoa. A minha pergunta é, todo zumbido é possível ele deixar de ser percebido, já que tem a ver com essa questão do sistema nervoso central? Ou teriam zumbidos que vocês falariam assim, não, esses não podem parar de ser percebidos? É assim, ó, eu aproveitando o gancho de cura e percepção que você colocou, se as pessoas pudessem colocar nas suas cabeças de trocar a palavra cura por percepção e desconforto, a vida delas, sinceramente, já mudaria só com esse conceito, certo? Basta mudar isso, já acabou, tipo assim, 100 quilos das costas dessas pessoas já seriam tirados. Tanto, então, tanto que eu não falei a palavra cura aqui, eu falei deixar de perceber. Eu não deixar gosto de falar a palavra cura, eu particularmente. Porque daí esquece a cura, porque é aquela coisa, o paciente ele pode ter diabetes, ele não vai ter cura do diabetes, mas esse diabetes vai ser controlado. Ele vai ter pressão alta, ele não vai ter cura da pressão alta, mas a pressão alta vai ser controlada. Então, o raciocínio do zumbido é a mesma coisa. Ok que ele pode deixar de perceber, ok, tá certo? Mas até que ponto até isso é cura? Porque o entendimento do que é cura mesmo seria os disparos acelerados do cérebro deixarem de existir. Que isso não deixa. Agora, então, a lesão coclear não vai deixar de existir, independente da causa, né? Exatamente. A lesão coclear não vai deixar de existir. Agora, a questão de mudar a plasticidade cerebral, de mudar a percepção e trabalhar com o sistema límbico, eu acho que é tudo que a gente precisa. Eu acho que essas duas palavras aí que você colocou, Sandra, de trocar a palavra cura por mudar a percepção e o desconforto, né? Isso. Você tirar o bode preto da sala, minha gente, vai ajudar demais. É tipo isso, é tipo isso. E então, aí, por exemplo, Sandra, ó, teve um seguidor que perguntou aqui, existe uma forma de consertar a neuroplasticidade errada que causa zumbido? Isso é possível? Opa! Tem as terapias sonoras, né? Que vieram aí para nos auxiliar, o aconselhamento, a terapia cognitiva comportamental, e tem muita ferramenta, gente. Tem uma frase que eu acho maravilhosa do Antônio Damasio, ele é um neurocientista, né? Para quem me conhece sabe que eu sou muito viciada na neurociência, né? E esse neurocientista, ele tem uma frase sensacional, que ele fala o seguinte, que o nosso cérebro é o nosso servo. E o que significa isso? Ele está a seu dispor. Então, a gente só precisa mostrar para ele o que a gente quer, certo? Então, assim, quando a gente explica, é porque é difícil isso é muito filosófico, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso. Então, assim, eu estou com tal problema, sei lá, não consigo me concentrar na minha aula porque o zumbido tá alto. Tipo, hello. Tipo assim, a pessoa ela já está entendendo o que está acontecendo. Ela está dizendo, não consigo me concentrar porque o zumbido está alto. Aí você diz, ok, ó, tá aí a sua resposta do seu problema. Né? Então, é uma via da gente consertar.
Só que assim, consertar o cérebro não é das coisas mais fáceis. Eu sempre falo isso. Então, assim, graças a Deus. Senão, nós seríamos seres muito simplórios, certo? Então, é a nossa complexidade que faz com que nós sejamos, né, tão interessantes, tão curiosos, né? Tão isso. Nós somos seres interessantes. Porque se a gente tivesse um cérebro muito simplesinho, a gente ia ser simplesinho demais. Então, não ia ter graça nenhuma. Então, assim, eu sei que existe sofrimento envolvido nessa complexidade, mas ainda é melhor. Então, arrumar a plasticidade, assim, você corrigir os erros de plasticidade são possíveis? São. São fáceis? Não. Então, agora, eu acho que faz parte aí dessa fórmula matemática, né? O paciente abraçar o tratamento, porque às vezes o paciente chega no consultório, né, Karina, né, Sandra? Você bota o zumbido em cima da mesa, assim, fala e resolve para mim. E às vezes o paciente quer cair fora da responsabilidade. Então, muito do que a gente faz é chamar o paciente para o tratamento, é compartilhar com ele a responsabilidade. Olha, eu tenho o meu papel, você tem o seu. Então, tem muito paciente que não abraça o tratamento, não se envolve com o tratamento. Você pode fazer o melhor aconselhamento do mundo, a melhor terapia do mundo. Se o paciente não acreditar que ele vai melhorar. Uhum. Acho que travou um pouquinho. Ô, Sandra, então assim, você acredita que qualquer zumbido que fala assim, em causas diferentes, você acha que é possível qualquer um deixar de ser percebido? Ou tem alguns que você fala, esses não? Não, tem alguns que não vão ser, certo? Então, assim, tipo quais? Inclusive a grande maioria, né? A grande maioria. Então, assim, a gente está lidando com um público. Então, não dá para dizer. A grande questão e os grandes vilões são as questões cognitivas, pelo menos é o que eu entendo hoje. Cognição é o quê? A atenção. Só que a atenção, ela é uma parte consciente, mas a maior parte da funcionalidade atencional, ela é inconsciente, certo? Então, Sim. assim, quando essa área está muito... porque, assim, não é para assustar, tá certo? Não é para assustar. Porque não é... Eu sempre falo, zumbido não é para ficar assustado com zumbido. A gente só tem que entender. Eu coloquei até recentemente exatamente essa frase, porque é essa frase que eu uso para os meus pacientes. Não se assuste com o seu zumbido, entenda ele, certo? Teve até umas respostas, entender como? Me explica como é que eu vou entender esse negócio aqui, né? Porque daí você fala, é muito complexo entender o zumbido. Mas, então, os pacientes, assim, não dá para dizer como eles vão vir, tá certo? Mas, assim, pacientes que têm essas áreas, que, assim, a gente tem uma limitação, muitas vezes, até no que tem do ponto de vista terapêutico, para corrigir tudo isso, tá certo? Então, assim, o nosso cérebro tem falhas que são desconhecidas até onde a gente pode corrigir. Porque se elas fossem muito fácil conhecidas até hoje, a gente já estaria... 30 anos, como eu coloquei, ou menos, como a Patrícia está falando. A gente não está lá ainda. Então, assim, a gente tem áreas, tem coisas que acontecem lá dentro que a gente não sabe ainda, tá certo? Então, assim, mas de uma forma genérica, vamos falar assim, quem são os pacientes que não vão deixar de perceber? São os pacientes que têm alterações cognitivas comportamentais, tá certo? Cognitivas comportamentais, e os pacientes, no meu entender hoje em dia, que possam ter algum grau de hipersensibilidade. Porque essas estruturas, elas estão reforçando. Mas espera aí, não significa que continuar percebendo é sofrer e se lamentar a vida com o zumbido desconfortando, né? São coisas distintas, são coisas distintas. Então, se o paciente segue o resto da vida dele percebendo, a questão toda ele não pode se incomodar. Ele não pode se incomodar. Porque é aquela coisa, se tem uma TV ligada, um rádio, uma música, um vizinho, algum barulho, televisão, rádio, sei lá, o barulho que for, né? Sua filha, o cachorro, essas coisas, existe o processo de habituação, né, disso tudo, e isso, com o processamento, com toda, né, a funcionalidade, essas informações, elas caem para plano de fundo, elas caem para plano secundário atencional. Então, é isso. O paciente, ele tem que entender que esse é o grande X que a gente tem que chegar. Mas é o que a Karina falou aqui no começo, é a cicatriz.
Tem gente que vai ficar olhando aquela cicatriz e vai ficar preocupado com aquela cicatriz. Tem gente que tá lá, cicatriz, vive, faz as coisas, é feliz. E a cicatriz está lá, a mesma coisa do zumbido, né? Mesma coisa. Mas se então, é a questão de você conviver, né, dentro do limite, dentro do contexto ali com aquela questão, né? Isso. E você não ter o desconforto. De novo, a gente cai na questão do desconforto, da percepção, que é o que vai permear o tratamento, de fato. Perfeito, meninas. Eu vou continuar aqui fazendo algumas perguntas. A Miriam, ela perguntou o seguinte: problemas cardíacos podem causar, né, ser um fator para levar a pessoa a ter um zumbido? Querida, beijo grande para você, Miriam. E aí, meninas? Problemas cardíacos. Sim, todas as questões cardiocirculatórias vão ter impacto na orelha interna, né? Então, uma vez que a gente não tem um bom aporte de oxigênio, de nutrientes, porque o paciente tem diabetes, tem hipertensão, tem uma arritmia cardíaca, então a parte cardiocirculatória não é ideal. A máquina como um todo vai sofrer, inclusive a orelha interna, porque a gente tem uma arterinha fininha, ordinária, que eu falo, que é a artéria labiríntica, e ela é uma circulação terminal, então qualquer coisa que atrapalhe a parte circulatória, para a orelha interna, tem um impacto grande, sobretudo na perda de audição, inclusive. Então, como a Sandra colocou, o paciente que é diabético, que é hipertenso, ele vai ter a perda de audição. Perda de audição, muitas vezes, tem relação com o zumbido, sobretudo aí na faixa etária mais idosa, né? Os idosinhos vão ter mais problemas cardiocirculatórios, vão ter mais perda de audição por causa dessas doenças de base. Tem um estudo americano que diz que pacientes que têm uma vida saudável, que praticam atividade física, que comem direitinho, que são saudáveis, a chance deles desenvolverem perda de audição é infinitamente menor do que aquele que é todo pós-esculhambado. Então, a gente tem que, falo para o paciente, tem que fazer a poupança para o futuro, né? E aí, com a audição, não é diferente. Com zumbido também não. Tem uma pergunta aqui do Mr. Under. Ele fala o seguinte, que ele foi diagnosticado com Meniere, né? Controlado bastante tempo, nunca mais tinha tido crises. Daí ele falou que teve uma crise que durou uma semana. Ele falou, o que pode levar a pessoa a ter uma crise de Meniere, depois desses sintomas, depois de ter tido um período de remissão, de ter ficado mais tranquilo? Bom, posso falar de novo, Sandra, que Meniere é minha paixão, uma das coisas que eu mais estudo. Tem vários estudos do Escamês sobre Meniere, mas, na verdade, primeiro a gente precisa descobrir, precisa mais informações do paciente, porque a gente tem... Gente, pasmem, tá? 10 subtipos de Meniere, né? A gente tem tanto Meniere que é unilateral quanto bilateral. E aí tem vários fatores que concorrem para o paciente ter uma crise. Mas eu vou dizer que o principal é estresse. É o principal engatilhador. Tem os distúrbios de açúcar, tem as migrâneas, mas eu vou dizer que o engatilhador é o estresse. Então, às vezes, pacientes que vêm estáveis, têm um pico de estresse e aí pode entrar em crise. E aí tem todo um desbalanço bioquímico de orelha interna. Homeostático, né? Homeostático. Ô, Sandra, tem uma pergunta aqui da Sandra Cabral. Ela fala o seguinte, zumbido pode ser por causa de algum medicamento? E também, assim, como é que o medicamento pode levar a pessoa a ter uma perda e depois um zumbido? Isso é bem curioso e assim, eu vou dizer que às vezes eu fico com os meus questionamentos para justificar isso tudo, porque assim, no meu raciocínio é aquilo que eu falei, a causa do zumbido é a perda de audição ou lesão auditiva, certo? Agora assim, se você olha as pesquisas com animais, eles efetivamente usam aspirina para provocar a perda, o zumbido, certo? Então, assim, você vê isso em estudo experimental com animal, eles usam muito aspirina, né? Então, assim, a aspirina é como se, pra gente, a gente vai entender, nossa, se você toma aspirina, isso aí realmente pode dar o zumbido. Só que nas outras medicações, você vê até em bula, né? As bulas vêm com essas medicações psicoativas,
muitos deles têm descrito lá na bula de que eles causam zumbido. Mas, no meu entender, eu estou tentando agora, porque, na verdade, eu li um artigo recente que tenta separar o seguinte, que me gerou muita reflexão. O que é a causa? O que são fatores de risco? E o que são gatilhos? A gente olha tudo isso como se fossem uma coisa só, mas eles não são. Certo? Eles não são a mesma coisa. Então, assim, no meu entender, eu entendo que no experimental usa-se aspirina e aquilo realmente ele tem algum mecanismo ali que faz com que ou ele causa lesão auditiva, e daí a lesão auditiva é que faz ir para o zumbido, mas eu coloco as medicações como aí as duas coisas, que é isso que eu estou falando. Eu não sei ainda categorizar em qual grupo eu vou colocar. Se ele está nos fatores de risco ou se ele está nos gatilhos. Ele pode ser até o gatilho, porque é aquilo, o paciente, nossa, tomou um comprimido, meu Deus, comecei o zumbido. E aí, o que eu faço, né? Então, fica parecendo com a história, muitas vezes, que eu descrevi agora, que parece ser o gatilho. Mas o que a pessoa tem é alguma lesão auditiva, e daí ele tem o zumbido. Veja se eu consegui explicar. Mas eu acho que o que a Sandra quis dizer é que quando se trata do gatilho, a pessoa já tinha ali alguma alteração, já tinha uma caminha pronta, e veio aquela gotinha e transbordou e foi. Exatamente. Né? Agora, faltava só alguma coisa desorganizar o sistema, entendeu? Isso, mas a gente não pode esquecer, né, Sandra, que tem algumas medicações que são ototóxicas, que vão produzir uma lesão direta na célulazinha lá da nossa orelha interna. Mas aí ela não está causando zumbido, ela está causando perda de audição. Aí a perda de audição está causando zumbido. Entendeu? Então, assim... É o desarranjo, né? É o desarranjo. Gente, então assim, né? A gente percebe nessa conversa toda o quanto a orelha interna, ela é frágil, né? Como ela é um sensor fino do nosso corpo, porque, nossa, quanta coisa pode lesar a célula ciliada, é uma coisa impressionante. Mas mais importante do que isso, mais importante do que a audição em si, é o rigor do cérebro. Porque, assim, o cérebro trabalha com erros que são muito pequenos. E quando ele erra alguma coisa, mesmo que seja muito pequena, ele causa um transtorno, que é esse todo que é o mundo do zumbido e das sensibilidades sonoras. Certo? Então, assim, o problema é o rigor, é a exigência do cérebro para que ele funcione sem o paciente ter nada. Ou seja, é muito fácil ter alguma coisa. É muito fácil, entendeu? Mas eu acho que essa palavra que a Karina usou, sensor, ela é perfeita, porque a orelha interna realmente, ela é um sensor muito fino. Então, gente, é impressionante. Qualquer alteração... Tudo metabólico, é o labirinto que é sensível àquilo. Mas eu acho que também tem muito do substrato, de como é o paciente. Tem pacientes que vão ter limiares mais baixos, outros vão passar pelas mesmas situações e não vão ter o zumbido ou a tontura, porque o limiar dele é outro. Tem tudo isso também, tem muito é o que vocês falaram, a complexidade. Então, o paciente não vai ser igual ao outro. Às vezes vão passar pela mesma situação, pela mesma causa, o paciente vai ter a mesma causa, dois pacientes podem ter a mesma causa e vão perceber e vão ter desconfortos completamente diferentes. Sim. Olha, tem uma pergunta aqui da Olinda Freitas, que ela comentou assim: eu tenho um zumbido há 9 meses e neste período já emagreci 9 quilos. Fiz vários tratamentos e não tive ainda o resultado efetivo. O zumbido causa emagrecimento. Acho que a primeira coisa que eu pensei foi numa depressão, né? Associada. Total. Mas ela perdeu esse emagrecimento assim que o zumbido... E ela já fez vários exames, né? Ela não tem nenhuma doença mais séria. Eu pensei numa depressão. Total. Ela precisa de ajuda mesmo. Precisa de ajuda. Então, assim... É porque, assim, na percepção dela, a culpa é o zumbido. Porque é assim que o paciente enxerga. Porque ele fala isso, assim, minha vida era normal antes disso, né? Então, e assim, para o paciente, ele tem que culpar alguma coisa, porque ele tem que encontrar um nexo causal, porque as coisas que são mais lógicas, que têm uma explicação, fica mais fácil, é mais confortante, certo? Então, assim, é isso. Então, depois que comecei a ter o zumbido, eu emagreci 9 quilos. Então, a culpa fica sendo no zumbido, mas tem algo a mais aí.
né? Porque o zumbido... Você falou de culpa, né? Tem estudo relacionando o zumbido com culpa, inclusive, né? Sim. Inclusive, quando comparado com pessoas com dor, quem tem mais culpa é o paciente com zumbido quando comparado com pessoas que têm dor. É um estudo da Rita Guimarães, de Curitiba. Sim. Inclusive, ela também perguntou assim, o que é o zumbido pulsátil? É aquele zumbido que tem um ritmo, que pode ser muitas vezes aí acompanhado com as batidas do coração ou não. Ele tem um som pulsátil, né? O som dele que é pulsátil, uma coisa assim. Isso. Tem algumas formas aí para a gente observar. A Ieda falou assim, eu senti piora do zumbido com a menopausa, né? Isso é possível? É possível, porque a gente já colocou aqui que a orelha interna é esse sensor fino. Então, alterações metabólicas relacionadas ao açúcar, os hormônios. Então, um paciente que está na TPM ou que está começando o climatério, que menopausa é a última menstruação, mas tudo que acontece até chegar lá, né, são essas alterações hormonais, o calor, mudança de humor, o sono, né, que fica alterado. Então, essas pacientes passam por uma tempestade hormonal e é claro que a orelha interna não foge dessa tempestade. Uhum. Seu Gilberto, tem uma pergunta de uma... Deixa eu dar um coração para ele. Seu Gilberto, eu vi o seu Gilberto e vi o João Marcos, não sei se ele está aí ainda, mas são pacientes meus, não sei se tem mais algum. Mas o seu Gilberto está perguntando da tem uma culpa, pergunta de uma fisioterapeuta que ela perguntou assim, se a pessoa ela tem uma perda profunda, isso é uma pessoa surda, ela teria alguma célula ciliada ainda funcionando ou é possível uma pessoa não ter absolutamente nenhuma célula ciliada? Daí ela pergunta também assim, se no caso não existir nenhuma célula ciliada funcionando, como é que esse paciente apresenta esse zumbido, já que não tem célula ciliada para ficar agitada? Então, eu trabalho lá no setor de implante coclear do Hospital das Clínicas. A gente tem os pacientes com perda severa profunda e a maioria tem zumbido, né? Então, a perda de audição, na verdade, ela não é... O paciente que é surdo profundo, todo mundo tem a imagem de que ele vive no silêncio. E não é bem assim. Esses pacientes, às vezes, têm alguma percepção residual, mas não a ponto deles poderem discriminar a fala, né? Então, às vezes, até tem célula ciliada lá. Tem célula ciliada, só que não funcionante como a gente gostaria. E aí, inclusive, quando coloca o implante, né? O zumbido desses pacientes ou diminui muito ou ele desaparece. A minha tese foi com paciente implantado e dos meus 24 pacientes que eu avaliei, os 24, eu vou dizer que a grande maioria sumiu ou diminuiu muito a ponto do paciente não perceber. Porque aí começou a entrar de novo uma informação auditiva que estava faltando e que o cérebro fica procurando e que daí o zumbido acontece no meio disso. Quando você dá essa informação, tem essa aferência auditiva, o mapa aqui vai mudar e vai mudar a percepção. Então, não é que o paciente que é surdo, ele é zerado, né? Tanto que ele tem percepção de som graves, de vibração. Então, não é que ele é zerado. Agora, é claro, não a ponto de perceber fala. Por isso que a gente coloca o implante, para que o paciente volte a ter uma sensação auditiva, né? A gente vê a história de Beethoven, que ele fazia composições, né? Otávio, mas deixa eu responder a pergunta dela do jeito que eu entendi aqui. Então, assim, antigamente, né, quando esses estudos todos do zumbido, o entendimento era exatamente esse, né? Porque como a culpa era atribuída do zumbido à cóclea, então achava-se isso, né? Vamos tirar a cóclea, corta esse nervo, porque daí a gente vai se livrar do zumbido. E isso não acontecia, não aconteceu. Aí, como que a gente vai explicar? Tipo, óbvio, o problema não está na cóclea, o problema está no cérebro. Então, assim, se o paciente perdeu 100% da sua audição, que eu vou dizer assim, talvez seja possível, né? Em medicina tudo é possível, né? Agora, a probabilidade disso acontecer talvez não seja grande, né? Esses extremos, na medicina, a probabilidade termina sendo menor. Então, ok, então ele talvez tenha um pouco, ou talvez não tenha nenhuma célula. A questão não é essa. A questão é,
a perda de audição causou zumbido. Agora, quem assume todo o mecanismo de manutenção do zumbido é o cérebro. Então, ele pode acontecer o que quiser na orelha lá. Mas o cérebro é que vai maquinar toda essa questão toda do zumbido. Tenho duas perguntas aqui sobre vacina e zumbido, né? Uma com a Pfizer, outra com a Janssen, né? Pessoas relacionando depois de terem tomado essas duas vacinas e aí apareceu o zumbido. Como é que estão aí em relação à prática clínica de vocês e o que é que vocês têm lido em relação aos estudos? Eu vou colocar na culpa da mesma coisa, de gatilho e fator de risco, né? Então, assim, talvez tenha sido um gatilho. Existem dúvidas, né, em relação às vacinas. Eu acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo, né? Então ficou, né, até fica aquela coisa... É que coincidência em medicina é muito esquisito da gente colocar a culpa na coincidência, né? Mas aí você fala, o que aconteceu? O paciente tomou a vacina e logo depois começou a apresentar zumbido. Mas é aquilo, a gente não tira a ideia toda foi o que a Patrícia falou. Ele já tem ali o leito já tá, o caminho já está formado, né? Precisou de mais alguma coisa para desorganizar o sistema. Então, será que foi a vacina ou ele atribuiu a vacina? Isso, que é outra questão, né? Também tem isso. Agora, o que eu percebo, né, é que eu tive alguns casos de surdez súbita pós-vacina. E aí, por causa da surdez súbita, o paciente acabou fazendo zumbido. Agora, não é relação direta. Alguns relatos, assim, sempre quando eu pergunto que a pessoa associa muito rapidamente, logo após a vacina, se essas pessoas tiveram reações a essa vacina. Febre, dor, que tudo isso são fatores de risco, né? No caso dessa coisa meio inflamatória, essa dor, isso que eu pensei na hora, sabe? Sobre esses sintomas, dando essa sensação de inflamação no corpo. E aí ele já estava com aquele copo quase transbordando, veio a vacina e pô, o gatilho. Exatamente. Agora, não sei dizer se mais uma vacina do que outra. Eu confesso que eu não tô assim, porque não tô em cima disso, porque é aquilo. É que a gente ainda está estudando, né? A gente ainda não tem tantas informações. Exatamente. E aí, como a vacina age, como é para cada um, ainda é um grande ponto de interrogação. Tem dúvida, mas, gente, toma vacina, tá? Por favor, toma vacina. Mais do que nunca, porque assim, Covid é uma coisa que mata, o zumbido pelo menos a gente consegue aí conviver com ele. Agora, tem uma pergunta de uma seguidora que ela fala o seguinte, que ela fez reabilitação vestibular e quando ela fazia os exercícios, ela disse que nesse período apareceu o zumbido. E ela culpa esses exercícios de RV ao aparecimento do zumbido, porque ela disse que tem uma hérnia, e aí ela falou, ficava movimentando muito o pescoço. Será que isso fez com que aparecesse o zumbido? De novo, a gente cai nas questões somatosensoriais, mas a gente sabe que a mesma estrada da dor é a estrada do zumbido. Às vezes o zumbido faz um desvio, pega aquela estradinha da dor e segue nela, né? Então, eu acho que a relação entre dor e zumbido é bem clara, na literatura é bem estabelecida. Agora, você vê, né? Ela foi procurar reabilitação vestibular para consertar uma coisa e apareceu outra. Mas, na verdade, são causas aí, na minha opinião, distintas. E que daí ela vai ter que dar a devida atenção para cada uma delas. Então, se ela já resolveu as questões vestibulares, aí tinha uma assimetria entre um labirinto e o outro, aí fez a reabilitação e ela está bem do ponto de vista vestibular, agora a gente precisa ter um olhar para essas outras questões, a dor, parte muscular, né? Seria interessante ela fazer uma avaliação mais completa, testes somáticos, fazer palpação, ver ponto gatilho. A gente vai fazendo esse quebra-cabeça, né, Karina? A gente vai montando esse quebra-cabeça até para mostrar para o paciente que a história dele tem começo, um meio e terá um fim. Então, quando o paciente vem, você mostrar para ele de onde vem o zumbido, por que ele tem, o que você vai fazer um planejamento de terapia para aquele paciente, isso já clareia muito, já calma o coração
E aí o paciente pode sim entrar, abraçar esse tratamento e vai ser sucesso quando isso acontece, viu? Uhum. Ó, tem outra pergunta aqui sobre aparelho auditivo. Se existe diferença dos aparelhos auditivos oferecidos pelo SUS ou aqueles que são pagos, que são muito caros? Bom, vou falar do Reouvir, que lá no HC é o serviço que oferece a protetização para os pacientes, e vou dizer que a gente tem a sorte de ter o Reouvir. Realmente não é uma realidade no Brasil, né? A gente tem a sorte de contar com esse serviço, que tem bons profissionais, são aparelhos de boa qualidade, geralmente é multimarcas, são aparelhos assim que são digitais, a maioria tem gerador de som para quem tem zumbido, são ajustados, tem toda uma assistência para esse paciente. Então a gente tem a sorte de ter o Reouvir, que é esse serviço, mas infelizmente não é a realidade aí de outros locais, né? Mas sim, o SUS oferece bons aparelhos. Gente, por último, que nós chegamos ao final, meu Deus do céu, eu queria pedir uma pizza, pegar um vinho e continuar aqui até meia-noite, porque, meu Deus do céu, é muita pergunta e sempre respostas muito completas e a gente acaba aprendendo muito. Que é sobre síndrome tônica do terçol do tímpano, várias perguntas que eu recebi, né, sobre como tratar, como abordar esse paciente. Então, gente, síndrome tônica, o fisioterapeuta tem um papel extremamente importante nesse tratamento. Muitas vezes o otorrino também inclui algum tipo de medicamento, né? Não vou ficar citando aqui os medicamentos, mas quais tipos de terapias. Então, assim, existem técnicas mais específicas, né, para tratar a síndrome tônica, que normalmente a gente trabalha a região de cabeça, pescoço, cintura escapular, a gente pode deixar de focar nisso também, tá? E muita orientação em relação a hábitos parafuncionais, se a pessoa fica roendo unha, mordendo lápis, mascando chiclete. Então, tem várias relações com isso, também com bruxismo, com DTM, com choque acústico. Então, a gente tem que cuidar muito, né, em relação a esses sons muito altos e repentinos. E é mais ou menos isso. Para quem quiser, né, eu tô falando que eu tô numa turnê, porque todo final de semana eu tô viajando para dar curso. Então, assim, eu não estou ficando em casa. Eu falei, praticamente isso é uma turnê que eu tô fazendo. Então, próximo final de semana agora, sexta-feira, eu estarei em Brasília. E no outro, o último do ano, vai ser no Rio de Janeiro. Então, fisioterapeutas, quem quiser participar do meu curso, sejam bem-vindos. Vocês vão aprender técnicas aí específicas para tratar zumbido e poder ajudar os pacientes de vocês na cidade de vocês, tá bom? Não, eu acho que a fisioterapia tem papel primordial nessa questão da síndrome tônica. Medicamento não tem muito efeito não, viu, Karina? Eu mando direto para vocês, viu? Vocês com as mãozinhas aí resolvem muito. É verdade. Meninas, obrigada de coração. A gente fechou esse mês, assim, Novembro Laranja, com chave de ouro. Realmente foi uma live sensacional, que a gente abordou questões aí da neurociência. A gente falou muito para profissionais, mas a gente também falou numa linguagem aí para os leigos, né? Que tem aí, apresentou o zumbido. Então, acho que uma live muito completa, que agregou para muitas pessoas que estão aqui nos assistindo. Querem deixar alguma mensagem final? Eu quero. Para as pessoas, principalmente para as pessoas que têm zumbido? O que vocês falariam para elas? Procure o seu médico, tem diagnóstico, tem tratamento, não fica aí sofrendo com o seu zumbido. Você não está sozinho nesse caminho. E queria deixar o convite para o meu curso do ano que vem, Otoneurologia e Companhia. A gente vai trazer o ano que vem aí um curso super bacana, está aberto para fisioterapeutas, para fonoaudiólogos, para médicos. Então, espero vocês. Só entrar no site da Fundação de Otorrino. Obrigado, Karina. Obrigado, Sandra. Obrigado, pessoal que estava assistindo. Adorei. Joia. Não, e para falar, eu vou dizer só que não desistam, não desistam. Porque, e aquela coisa, não se assustem com o zumbido, certo? Entendam, né? Porque daí acho que esse é o melhor caminho, né? Mas é isso que eu queria falar. Menina, Sandra, Patrícia, queridas, obrigada. Bom resto de semana. E a gente vai se vendo por aí, pelos congressos, pelos
simpósios da vida e por aqui também pelas redes sociais. Sim, com Viva o certeza. Novembro Laranja! Viva! Que mantém aí por muito tempo. É importante aí. Beijos, lindas! Gente, Beijo, obrigada Karina. pela companhia de Obrigada. vocês Tchau, aí, pessoal. seguidores queridos. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.